Existe algum grupo muscular que para o árbitro ele tem um peso maior? Não. Não tem, não. né? Porque é mito, então. Não tem isso. Tem, por exemplo, em alguns, lógico, em alguma das classes, você focaliza em algumas coisas em específico mais. Wellness. Não tem jeito de você ganhar um show de wellness sem glúteo. Sem glúteo, entendeu? Então, lógico que isso é importante. Men's physique. O abdominal, a gente está olhando um pouquinho mais, até mais, porque você não está mostrando outros músculos. Então, o abdominal e o peito são um pouco mais focalizados do que o braço e outras coisas. Então, você tem que ter um abdominal legal. Você vê, a maioria dos caras que ganharam tem um abdominal e um peito bem legal. Classic Physique, você tem que ter tudo. A gente não está olhando numa coisa específica. Bodybuilding também. Então, algumas classes, sim. Mais classes femininas. O biquíni também, outra coisa. Você tem que ter o glúteo, você tem que ter um pouquinho mais de abdominal. Mas, em geral, não. A gente está olhando tudo. Por que eu comento isso, né, Júlio? Porque existem algumas culturas aqui. Por exemplo, Men's Physique acha que não precisa ter braço, serrate. por exemplo. É só o serrate. É serrate, é oblíquo. E aí, de repente, braço. Não, braço eu nem treino. Por quê? Braço eu não treino porque eu sou Men's Physique. Eu não preciso de muito braço. Perna eu não treino que eu sou mens. Perna eu não treino, eu sou mens. Então, tem algumas observações mesmo. Interessante isso. Não, a gente está julgando... E é legal a gente falar, Tamer, isso. Eu vou até pedir para você ser mais incisivo. Então, um árbitro, ele julga os defeitos do atleta, principalmente, do que as qualidades. Sem dúvida. Porque o nosso olhar, o olhar do fã, o que ele faz? Ele pega o ídolo dele lá do Instagram, o cara sobe no palco e ele fala, que peitoral, que abdômen perfeito. Aí ele vai lá e o cara vai lá e pede. O cara não tinha um abdômen igual o dele, o cara não tinha o peitoral igual dele, como é que ele pode ter perdido? Mas, às vezes, ele perdeu porque ele tinha um desequilíbrio no físico dele muito grande, que seria o ponto fraco demais. Renato, a gente está, como árbitro, a gente está fazendo exatamente o oposto. A gente está olhando, um cara entra no palco, eu já estou pensando, o que ele não tem? Qual que é o defeito dele? Eu não tô olhando nada. Isso que eu tô pensando. A hora que ele tá andando, eu já tô fazendo uma avaliação do corpo dele, tentando ver que tipo de falha que ele tem. Quem ganha não é quem fica em primeiro em todas as poses. Na verdade, o que é muito curioso, a maioria dos caras que ganham no esporte ficam em segundo, terceiro em todas as poses, mas eles têm consistência. O cara que, por exemplo, o cara ganha uma pose. Melhor média. Melhor média, exatamente, Júlio. O cara ganha uma pose, aí depois o cara fica em sexto, sétimo numa das outras poses, o cara perdeu, entendeu? Olha que interessante, Mauricião. Temos aí, então, como um árbitro julga um atleta de fisiculturismo.